E aí, essa base? Desqualificada, qualificada, o que é que falta? É a pressão, os guris, quem tá... Não é nem que preste, né? Eu ia dizer quem presta, mas eu ia ser injusto. Quem é que realmente está preparado para estar nesse momento e entrando, ou quem tem que ficar ainda, né, permeando ali e frequentando o departamento profissional? Alessandro, o trabalho de base e a transição da base para o profissional, quem vive futebol, quem conhece de futebol, sabe que tem que ser uma coisa planejada, uma coisa trabalhada, inclusive pontualmente com alguns jogadores que já têm mais destaque do que outros e que se sabe que vai render profissionalmente. E não ser jogado na boca do leão, como foi contra o Sport. Obviamente, houve a necessidade, por conta da contingência, né, de ter que trazer a base, porque não tinha jogadores regularizados, porque não tinha jogadores... E todo ano é isso, não, vamos trabalhar com a base, para a base disputar o Campeonato Pernambucano. E aí, quando o circo pega fogo, aí não, tira a base e joga os jogadores profissionais já titulares. Mas a gente tem visto nesses jogos que a base fez, inclusive no primeiro jogo do Campeonato Pernambucano, que jogou só com meninos, que tem jogadores sim que se sobressaem, tem jogadores que a gente sabe que pode render dinheiro para o clube, e se bem usados, eles podem evoluir tecnicamente. Por quê? Porque eles ainda são muito imaturos. O cara que sai da base e vai jogar no profissional, ele tem que ir entrando aos poucos. E eu não sei se foi Jair Ventura que falou, mas é uma coisa muito certa. Os jogadores da base que começam a jogar no time profissional, eles precisam jogar num time que já esteja encaixado, que ele seja o diferencial ali, mas que ele seja aquela pessoa que, se ele errar, o impacto não vai ser tão grande, que se ele errar, o peso da responsabilidade não vai estar em cima dele. Nós temos jogadores hoje, nessa transição, que a gente sabe que vai render frutos, vai render bons frutos. O Mikael é um deles, o Gustavo é outro, o Paulinho é um jogador bom, o próprio Mateuzinho, ainda muito verdinho, a gente vê pelo porte físico, a gente sente isso numa dividida de bola, a gente sente que não tem aquela malandragem, aquela experiência de botar um corpo para ganhar uma falta. Então, isso vai adquirindo ao longo da competição e ao longo dos jogos que eles vão sendo usados, mas não pode jogar eles todos de uma vez só, porque eles não vão ter o suporte dos mais experientes para estar ali apoiando. É o que está acontecendo, inclusive, com o Gustavo. Gustavo, ele tem muito futebol, você vê como a forma como ele domina, a forma parte para o mano a mano, a forma como ele olha o campo e propicia uma boa jogada no ponto futuro, mas é um jogador ainda muito inexperiente, muito verdinho, e que talvez o time encaixado, e ele jogando até ao lado de Thiago Neves, ele possa render muito mais, porque o peso da responsabilidade diminui, o peso dele ter que estar voltando para fazer uma marcação, e dele, de fato, flutuar no último terço do campo, ou flutuar no terceiro terço do campo, entre as duas linhas de marcação adversária, porque o Gustavo, ele rende muito mais ali, de frente para o gol. Quando ele pega a bola de frente para o gol, e ele ou ele encara a marcação, ou ele chuta de fora da área, então ele ainda vai render muito, mas é preciso que o time esteja bem para poder ir encaixando essas peças, e não o time todo trazido da base e um ou outro jogador experiente, porque aí não vai funcionar. Jânio, me surpreendeu, viu, Jânio? Jânio Cavalcante, seja bem-vindo. Eu acho que Jânio é um dos novos membros da nossa TV aqui. Roberto Fernandes, ele colocando aqui. Eu nunca vi Rubro Negro pedir Roberto Fernandes, é o primeiro, por isso que eu coloquei aqui na tela. O que é que tu acha de Roberto Fernandes? Sem querer derrubar Jair, que a gente já falou. Não. O torcedor do Sport... Então, seja bem-vindo, Jânio, prazer ter você aqui. O torcedor do esporte, ele tem mania, eu também já fiz isso, de ir atrás de jogadores, de técnicos que já passaram, ou técnicos, ou
jogador que já teve excelentes participações aqui. Gente, tem que olhar para o futuro, tem que olhar para frente, trazer jogadores novos, trazer técnicos diferentes. Não, de jeito nenhum. Não seria um bom nome, na minha opinião. Pois é. Estou vendo aqui se está chegando alguma coisa. Não é notícia, não. A questão de jogar com 3 zagueiros, né, que você colocou aí na tela, a solução é continuar com os 3 zagueiros mesmo, Maidana, Adriel, Thierry, está dando certo, tem que continuar. A questão de jogar com 3 zagueiros depende muito do cenário que o outro time vai propor, né? O que o outro time, o formato de jogo do outro time é que vai dizer isso. Talvez trazer esses 3 zagueiros de volta, enquanto nossos 2 laterais não estão bem, talvez seja uma solução. Por quê? Porque aí libera as laterais para jogar e aí não fica tão desguarnecido ali atrás. Mas eu, particularmente, eu não gosto de jogar com 3 zagueiros, desde que as 2 laterais estejam bem fisicamente e estejam rendendo à altura do que se espera de uma zaga, pelo menos a zaga do Sport. Eu fico vendo aqui os comentários, aí o Giliardo Pereira está dizendo aqui, amanhã a gente perde para o Daniel Paulista. Veja onde chegamos, né? A gente vai jogar contra um Confiança e o torcedor não tem aquela coisa que eu estou acostumado até porque eu já senti isso, investir na camisa e torcendo nas arquibancadas, dizer, nós somos o favorito, né? A gente não sabe se é favorito contra o Confiança amanhã. Agora você imagina, nós torcedores já estamos desacreditando do que o Sport pode fazer, por tudo que ele vem apresentando. Imagina os outros times que vêm jogar contra o Sport, que respeito a gente está tendo para eles. Se a gente está indo jogar fora e perde, se a gente perde para time pequeno, se a gente não consegue render um bom futebol, se a maioria dos times, dos técnicos já sabem que o Sport gosta de jogar de forma reativa. E aí, Jair Ventura, é a hora de você mostrar que, de fato, não é técnico de uma nota só, porque, por enquanto, está complicado.